Eu sou Márcia Costa, no nosso Espaço Feminino de hoje. Eu quero muito abrir a palavra com você e meditar nessa palavra que traz vida para a gente. Porque o nosso tema, o tema de segunda-feira, é Crescendo em Fé. Nessa proposta a gente caminha. Por isso que você tem, inclusive agora, nesse quadro, uma sugestão de leitura que te ajuda comigo nessa caminhada. Olha aí. O livro Destinados a Reinar mostra como reinar sobre as adversidades que impedem o sucesso na vida. Neste livro você conhecerá o segredo de como reinar em cada adversidade, hábitos e perdas que lhe impedem de ter sucesso, vitória e plenitude nas coisas que você foi designado. Isso tudo não tem a ver com o que você faz, mas sim pelo que já foi feito pela sua vida. Reine sobre a perda financeira, relacionamentos quebrados, hábitos destrutivos e doenças. Boa leitura! Então, eu quero meditar com você sobre essa pergunta. Qual é o seu alvo? Paulo, numa carta que escreve à igreja que estava em Filipenses, a igreja que estava em Filipos, aliás, e aos filipenses, consequentemente, ele, no capítulo 3, ele fala sobre a confiança que ele tinha em Cristo Jesus. E ele fala sobre, a partir do versículo 12 de Filipenses, capítulo 3, sobre o prosseguir para um alvo. No início do capítulo, quando Paulo começa a falar que estaria até se repetindo, mas que era segurança para aqueles que estariam ouvindo novamente, Paulo começa a falar sobre o que era anteriormente a vida dele. Quem ele era e quais eram os alvos de Paulo. Porque quando a gente tem um alvo na vida, todo o nosso interesse fica focado ali. Toda a nossa disposição fica focado ali. Todo o nosso ânimo, toda a nossa concentração fica sempre focado naquele alvo. E Paulo, por ter um alvo que ele ali descreve no capítulo 3 de Filipenses, no versículo 4, ele descreve assim, olha, quem eu era? Eu era aquela pessoa que foi circuncidada ao 8º dia, eu estava ali dando ênfase a ser do povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, olha, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era o meu alvo, esse era o meu interesse. Essa era a minha disposição, de estar o tempo todo focado nos meus créditos, nos meus méritos, focado na minha religiosidade. O meu interesse era estar ali, inclusive porque o meu interesse era ser assim, muito rigoroso quanto à religiosidade, eu persegui a igreja de Jesus. O meu alvo estava tão errado, tão errado, tão errado, que as minhas atitudes estavam completamente equivocadas e erradas. E Paulo, a partir do versículo 12, ele começa a dizer que o alvo dele mudou, o alvo dele se transformou. Antes, porém, ele coloca que esse alvo que antes ele tinha, de ser tido como um verdadeiro hebreu, de ser perseguidor da igreja, da tribo de Benjamim, cheios de créditos, cheios dos méritos humanos, Paulo, ele decidiu abandonar esse alvo, que era para ele o foco do interesse dele, que era para ele o foco de toda a concentração dele. Ele decidiu abandonar quando ele encontrou o alvo certo para a vida dele. Quando ele encontrou Jesus, ele coloca no versículo 7 de Filipenses 3 que, mas o que era para mim lucro, o que eu tinha por interesse, o que eu tinha por muito valor, eu considerei como perda. Passei a considerar como perda por conta de quem? Por causa de quem? Por causa de Jesus. Paulo mudou o foco dele, mudou o alvo dele. E ele simplesmente, no versículo 14 de Filipenses 3, ele diz assim, agora o meu alvo eu prossigo, e o meu alvo é Cristo. E eu quero com você pensar sobre qual é o seu alvo, porque sobre ele você vai colocar o seu interesse, sobre o seu alvo você vai colocar a sua disposição. É como você deseja construir uma casa. Que coisa maravilhosa! Aí você vai lá, compra o terreno, você lá começa a construir aquela casa. Então, todo
toda a sua energia, o seu vigor, o seu interesse vai estar concentrado ali no foco, no alvo de ter uma casa. Então, pode até ser que alguém esteja conversando com você e está falando, digamos, de política, mas a tua cabeça fica lá na pintura de quantos quartos vão ser a casa, de como é que vai ser a varanda, como é que vai ser a cozinha, porque o teu foco de interesse vai estar todo voltado para a casa, o teu alvo vai ser a casa. Então, toda a tua disposição, todo o teu interesse, todo o desejo vai estar ali. Mas o que eu quero hoje aproveitar para pensar com você sobre esse alvo que pode ser o seu hoje, eu quero te inspirar a, como Paulo, fazer uma avaliação correta sobre onde é que está toda essa disposição. Onde é que está toda essa concentração da sua vida? Onde é que está todo esse interesse que você empenha? Em que alvo está tudo isso? E eu quero que você pense nisso, porque quando o nosso alvo é Cristo, todos os outros alvos são bem-sucedidos. Quando o alvo da gente é Jesus, você pode ter todos os outros alvos. Fazer a sua casa que você sonha, terminar a sua faculdade que você começou ou iniciar a faculdade que você quer começar, se casar, ter filhos, ter o seu emprego, ter aí o seu negócio, seja qual for o seu alvo, quando o seu alvo principal é Jesus, todos os outros serão bem-sucedidos. E eu quero com você já começar lendo Romanos capítulo 8, versículo 32, já nessa mudança de foco a respeito desse alvo. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 32, Paulo, ele diz o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, com Jesus, e de graça, gratuitamente, porque veio do Pai, todas as coisas? Se o meu alvo é Jesus e eu sei que o que ele é para mim é o melhor, e o caráter de Deus me faz entender que Jesus é o melhor para mim, como é que os outros aspectos na minha vida, os outros alvos da minha vida, eu vou sair perdendo com eles? Se Jesus é o meu alvo, os outros não serão alvos perdidos. Pelo contrário, se ele, o Pai, se eu conheço o caráter do Pai, que me deu Jesus como o seu melhor, como é que, juntamente com Jesus, todos os meus outros alvos da vida não serão foco da provisão de Deus, não serão foco do cuidado de Deus? Então, meu querido, minha querida, entenda o seguinte: a ênfase desse texto é para você guardar. A ênfase desse texto é ter Jesus como alvo, não é perder tempo, é ganhar tempo. Às vezes a gente pensa assim, dizendo ainda dentro do exemplo da casa: eu tenho que sair correndo e tenho que comprar os materiais para a construção da casa, porque meu alvo é a minha casa. Aí, eu estou dando um exemplo para você. Aí, eu decido fazer o seguinte: sair correndo e ir logo cedo às lojas de materiais de construção. Aí, eu acho que se eu parar antes de ir e investir um momento de oração e colocar para Jesus o seguinte: Pai, eu sei que como Tu é o meu alvo principal, esse outro alvo que é comprar os materiais para a minha casa, porque o meu alvo é construir a minha casa, Jesus, eu sei que Tu vais me guiar a que eu compre os materiais no lugar certo, pelo menor preço e com a maior qualidade. Quando eu decido investir um tempo em saber e em colocar Jesus como alvo principal, eu vou na direção certa, comprar os materiais no lugar certo, pelo menor preço e pela maior qualidade. Porque Jesus é o meu alvo maior. E recorrer a Ele não é perder tempo, é ganhar tempo. Às vezes a gente, por não conhecer a natureza do próprio Deus, a gente sempre se equivoca. Por não conhecermos o caráter de Deus, muitas vezes nós nos equivocamos, entendendo que o caráter de Deus
não foca sobre as nossas necessidades reais, diárias. Ou então, será que é da vontade de Deus que eu faça isso? Não sei se é da vontade de Deus que eu seja feliz, que eu tenha a minha casa própria, que eu tenha a minha vida andando para frente. Eu não sei, então eu não sei se essa é a vontade dele, por isso eu não sei se eu devo investir muito tempo aqui em compartilhar com ele esse meu alvo de ter um marido, de ter uma casa, de ter um negócio, um bom emprego. Deixa eu lhe dizer uma coisa, entenda a partir de agora o caráter de Deus. Ele quer te abençoar em todas as áreas. E quando você coloca nele o seu alvo principal, quando ele é tudo pra gente, todos os outros, guarda isso, são bem-sucedidos, palavras de Jesus. Olha o que Jesus diz aí em Mateus. E você pode ler comigo em Mateus, no capítulo 6, o versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus, sabe o que é? O reino de Deus é a direção de Deus. O reino de Deus é a vontade de Deus. O reino de Deus é a intimidade com Deus. E aí, todas as outras coisas serão acrescentadas a vocês. Palavras de Jesus para a gente. Ou seja, a ênfase desse texto está exatamente que ele é que faz com que o nosso alvo esteja correto. Quando eu coloco ele como o meu principal alvo, todos os outros alvos da minha vida ficam na direção certa o tempo todo. Porque eu entendo que estar com ele como centro não é perder, é ganhar. Então, tudo mais na minha vida anda a partir da palavra de Jesus. Ou seja, ele diz que se eu olhar para a direção dele, ele diz, se eu olhar para a intimidade com ele e manter intimidade com ele, se eu viver com ele, que é o meu alvo, ele vai gerar no meu coração a direção certa. Então, eu não vou andar por aí que nem uma barata tonta. Eu vou no médico certo, eu vou no ponto certo para abrir o negócio no lugar certo, eu vou colocar o material na mão da pessoa certa, eu vou bater na porta exata, porque ele é que me dirige pelo caminho que eu devo andar. A palavra dele diz assim, então eu sou o que a palavra dele diz que eu sou. Eu não sou uma atarantada, uma que anda por aí perdida. Eu tenho um alvo e o meu alvo é Jesus. Os outros, todos estão a partir desse alvo que é Jesus. E tudo mais não é diminuído, não é reduzido, é acrescentado. Entenda isso dentro do teu coração agora, no teu espírito. Entenda essa palavra indo ao teu espírito e trazendo diferença, revelação, sentido para você. Que agora não vai mais andar perdida. Agora você vai andar focada. Sabe, quando você coloca o teu alvo em Jesus, você tem que se lembrar de Lucas 12, 22. Quando ele orientou a gente da seguinte maneira, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem quanto o próprio corpo. No versículo 28 de Lucas 12, Jesus diz assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua própria vida? No versículo 29 de Lucas 12, Jesus diz assim, e se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé? Não busquem ansiosamente o que comer ou o que beber, não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão, aqui, sabe do que fala esse texto, do quem é pagão? Aqui está falando do incrédulo, daquele que não acredita em Deus, daquele que rejeita Deus. É desse que ele está falando, você não é assim, você tem a vida de Deus. E aí ele está dizendo no versículo 30 que anda assim, preocupado, afoito, ansioso, quem não acredita em Deus. E aí corre atrás de coisas sem sentido. Mas o Pai sabe que a gente precisa de todas essas coisas. E aí Jesus termina em Lucas 12, versículo 31, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e essas coisas serão todas acrescentadas a vocês. Quando o nosso alvo está nele, nós olhamos para o lugar certo sempre. Agora, quando o nosso alvo é Cristo, nós podemos entender que há perseverança no caminho. Sabe, quando o alvo da gente é Jesus, a gente sabe porque sabe que Ele vai sustentar a gente, que Ele vai nos conduzir e vai a cada momento trazer o maná certo
O povo de Israel, quando estava no deserto, eles recebiam de Deus um maná, uma porção para cada dia. Para cada dia, eles tinham ali a porção do maná. Hoje, você tem a porção da graça de Deus para cada dia, para que Ele te sustente e que você tenha perseverança em dar continuidade, em conseguir dar aí continuidade ao que você começou na sua vida. Então, quando você coloca o teu olhar, a tua mente, o teu alvo é Jesus, você é abastecido com perseverança diária, porque Ele faz com que você tenha esse sustento vindo dele próprio, do próprio alvo que é Ele. Ele é o teu alvo, então você tem sustento, base, firmeza, consistência para dar continuidade a todos os projetos da sua vida. E se uma escolha na tua vida foi errada, Ele te dá condições de refazer esse caminho e seguir pelo outro que Ele destinou para você. Tudo isso porque o teu alvo é Ele. Agora, em Filipenses, no capítulo 3, o versículo 13, Paulo fala dessa perseverança, quando ele diz o seguinte, em Filipenses 3:13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Ele está falando da perfeição. Mas uma coisa faço, eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço cada vez mais para as que estão diante de mim. A perseverança de Paulo aí, ela não é teimosia, ela é um movimento consistente de constância. Sabe, às vezes a gente começa algo na vida, né? Aí a gente dá aquela parada básica, né? Dá aquela parada e não sabe se vai para frente, se vai para trás, se desiste, fica ali, parou, estacionou. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, quando teu alvo é Cristo e que você dá uma parada num determinado projeto, essa parada, ela não se torna maldição na tua vida, ela se torna bênção. Porque é aquele momento em que você revê as coisas, é aquele momento em que você se fortalece. Você pode até ter parado porque desanimou. Você pode até ter parado porque deu aquela enfraquecida. Na jornada ficou meio pesado, tudo ficou muito difícil e você deu aquela parada, ou seja, nos estudos, em um projeto, e aí você parou. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Paulo aqui nos orienta a viver um movimento de esquecer o que ficou para trás e avançar. Nesse momento em que você parou por algum motivo na tua vida e quando o teu alvo é Jesus, você enxerga esse momento de parada diferente. Você enxerga que você pode rever novamente aquele projeto, aquele alvo de construir aquela casa, aquele alvo de terminar aquela faculdade. Mas entenda o seguinte, Deus vai agora recuperar todo o ânimo que você precisa. Deus está tratando agora com você para te fazer alinhar a vontade dele à sua. E você e Deus, eu digo vocês, você e Deus, vocês vão agora viver um momento de intimidade tamanha que você vai se sentir inspirada, animada, fortalecida para rever aquilo que você parou e que precisa continuar. Eu tenho certeza que Deus está fazendo agora com você. Deus está agora fazendo com que você tenha um revigorar de forças para concluir o que precisa ser concluído ou mudar completamente para um outro rumo o que precisa avançar na sua vida. O que Deus está fazendo agora é trazer para você esclarecimento. Parou? Agora é hora de quê, Senhor? É hora de continuar? Agora é hora de quê, Senhor? É hora de mudar de foco? É hora de mudar de alvo? Deus está inspirando o teu coração e você vai receber do próprio Espírito de Deus, aí no seu espírito, a convicção. Eu tenho que prosseguir, vou esquecer o que ficou para trás e vou prosseguir. Eu tenho que mudar de alvo e não interessa o que os outros vão dizer, eu tenho direção de Deus para mudar de alvo, seja o que for. O alvo maior é Jesus, esses outros na sua vida serão abençoados. Você não vai viver paralisia, você não vai viver inércia. Agora é como um barco, que a vela está recebendo um ânimo de um vento novo e Deus está te levando
para novos horizontes, novas perspectivas. Você crê nisso? Essa palavra é para você? Então, segura essa verdade e persevera nesse olhar. O meu alvo é Jesus, vou esquecer o que ficou para trás e daqui para frente um novo tempo se faz. Agora, quando o nosso alvo é Jesus, quero terminar te dizendo o seguinte, que não existem mais batalhas solitárias. Quando o teu alvo é Jesus, você não está sozinha, minha querida. Quando o nosso alvo é Jesus, acabou essa conversa de pensar, nossa, agora eu tenho que fazer isso, eu tenho esse projeto, eu tenho esse alvo, eu tenho que chegar até o final do ano, terminar esse curso. Nossa, eu tenho que preparar esse evento, esses preparativos para esse novo momento na minha vida. Nossa, eu tenho que mudar de casa, eu tenho que construir uma casa. Nossa, e agora como é que vai ser? Será que eu vou viver esse momento só? Será que eu vou ter condições de levar até o final? Não, você não está sozinha. E Satanás quer o tempo todo enganar a nossa mente com ciladas, com pensamentos que vêm dele próprio, das trevas, pensamentos destrutivos, dizendo assim, e agora, se não der certo, como é que vai ser? O que as pessoas vão pensar? É mentira do diabo, repreenda e diga a ele, Satanás, eu não estou só, eu estou acompanhada, eu tenho a vida do próprio Deus, Deus está em mim, Ele vive em mim e sobre mim. Não há batalhas solitárias para você que tem a vida do próprio Deus. É como Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, que eu já repeti para você aqui, mas eu quero mais uma vez consolidar isso no seu coração. Você pode dizer agora, fui crucificado com Cristo, assim já não vivo eu, mas Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo no corpo, a vida que você vive agora nesse corpo, você vive pela fé no Filho de Deus, que te amou e se entregou por você. Essa vida acompanhada é a sua vida. Essa vida onde você vive a vida do próprio Deus é a sua vida. Você não está só. Ele é o seu ajudador, Deus é o seu companheiro, Ele é o seu orientador, Ele é aquele que te dirige. Então, pode prosseguir tranquilamente. O alvo é Ele e eu não estou sozinha. O alvo é o meu Salvador e eu não estou sozinha. Olha, quem faz de Cristo o seu alvo é porque já desistiu de andar sozinha. É verdade. Eu tenho o meu Jesus, então eu desisti de andar sozinha, eu não ando sozinha de jeito nenhum. Por isso, sempre encontramos força que precisamos. Guarda essa frase aí, escreve essa frase. Quem faz de Cristo o seu alvo é porque já desistiu de andar sozinho. Por isso, sempre encontra a força que precisa. Você tem a vida do próprio Deus. Você já desistiu de andar sozinha, agora você está acompanhada, você está coberta, você tem a vida do próprio Deus. E eu quero que você guarde no teu coração que para quem decide fazer de Jesus o alvo, perdoar uma ofensa passa a ser o foco dessa pessoa. A pessoa vem e chega com ela e ofende, magoa, e ela olha e diz assim, está perdoado. Aí as pessoas dizem, por que você perdoou? Porque o meu alvo é Jesus. A ofensa deixou de ter ênfase. Quando o nosso alvo é Cristo, o desânimo deixa de ter ênfase. Quando o nosso alvo é Jesus, a ofensa deixa de ter importância. Quando o nosso alvo é Jesus, o maltrato, ele fica sem aquele peso. Quando o nosso alvo é Jesus, o nosso coração fica disposto a perdoar. O nosso coração fica disposto a acolher, fica disposto a amar. O nosso coração não dá mais importância e ênfase ao que não tem importância, porque tudo mais, o alvo que é Jesus resolve na nossa vida. E eu quero que você entenda o seguinte, quando Jesus é o alvo, quando Ele é o centro, quando Ele é o foco, o que importa é Ele. Porque Ele sempre vai trazer tudo o que precisamos. Agora, é uma decisão nossa, é uma decisão sua, é uma decisão minha, fazer do nosso Salvador o foco que Ele deve
ser na nossa vida. Então, quando você faz dele o foco, você não vive um dia comum. Você vive um momento de experiência com Deus, de crescimento, de edificação. Você pode fazer dessa mensagem nada para a sua vida, mas você também pode fazer dessa palavra tudo para a sua vida e mudar completamente a sua maneira de viver essa vida a partir do alvo que é Jesus. Ora comigo. Eu quero orar com você uma palavra do Pai. E essa palavra, ela fala do que nós já lemos agora. Pai, nós acreditamos no nome de Jesus que Tu não poupou o Teu próprio Filho, Jesus, mas entregou o Teu melhor, o Teu tesouro, para que Jesus se tornasse o nosso alvo, a nossa concentração, para que Jesus se tornasse a nossa suficiência, Pai. Como então todas as coisas não nos serão acrescentadas se Jesus é tudo para a gente? Nós agora mudamos a nossa maneira de pensar. Antes nós pensávamos que as outras coisas eram importantes. Agora nós estamos entendendo que Jesus é mais importante. Tudo que é periferia desse entendimento é acrescentado, porque Jesus, Tu és o nosso motivo. Jesus, Tu se torna agora a nossa razão. Tu se torna agora a glória desse projeto. Tu se torna agora a glória desse desejo. Nós agora desejamos alguma coisa nessa vida para Te glorificar, porque Tu se tornou agora o foco de importância para tudo na nossa vida. Se há algum desejo no nosso coração agora, Jesus, qualquer desejo será para Ti. Desejaremos qualquer coisa nessa vida, mas que passe pela Tua vontade, para que Tu seja glorificado na nossa vida, Jesus. Te agradecemos por essa mudança de mentalidade adquirida agora, em nome de Jesus. Amém.